Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Ex-Edu, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Ex-Edu, como é que funciona a revisão de um valor de pensão alimentícia? Pois é, Fernanda, que assunto interessante, né? A gente acha, às vezes, que muita gente tem medo de fazer um acordo de pensão alimentícia e se arrepender depois. Quem está comprometido, né, o obrigado, quem vai pagar a pensão, o alimentante, fica com medo de colocar um valor que seja alto e depois acontecer alguma coisa, não conseguir pagar a pensão e aí acaba sendo preso. E às vezes a pessoa que tem lá para receber também fica com medo de precisar mais tarde de alguma coisa, e aí acaba não fechando o acordo e acaba judicializando tudo com medo de se arrepender. Mas o que a gente precisa ter em mente? As relações chamadas de trato continuado, o que são relações de trato continuado? São relações que vão se renovando a cada dia. A cada dia ela nasce de uma forma diferente. Você faz a fixação da sua pensão alimentícia hoje contando com uma necessidade atual e com a possibilidade atual. Mas se amanhã a situação muda, isso pode ser modificado. E para isso nós temos essa ação de revisão de alimentos que é para readequar os parâmetros de fixação da pensão alimentícia. Os parâmetros para fixação da pensão alimentícia, a gente já sabe, né? São a necessidade de quem vai receber e a possibilidade de quem vai pagar. Então, Fernanda, vamos lá que aumente a necessidade. Quer ver um exemplo clássico em que isso acontece? Um filho que está estudando lá numa escolinha, por exemplo, de ensino fundamental e precisa mudar para uma escola de ensino médio, imaginando que o valor da escola de ensino médio é mais caro do que o de ensino fundamental. Então vai haver um aumento no custo daquela criança, daquele adolescente. Isso não quer dizer que ela vai ter que viver com o mesmo valor. Ela pode propor essa ação de revisão, mostrar que houve uma modificação na necessidade e o juiz vai conceder então a revisão aumentando a pensão. E o contrário também acontece. Você está pagando um determinado valor e aí tem, por exemplo, uma redução de salário, perdeu uma função de confiança, um cargo de confiança dentro da empresa ou do serviço público que diminuiu a sua renda. Ora, você não pode mais pagar a mesma coisa sem se sacrificar tanto. Então, é possível também promover essa ação de revisão de alimentos para reajustar o valor para os parâmetros que a lei determina, quais são necessidade e possibilidade. E para isso, como é que é? O que a justiça pede exatamente? Que a gente comprove que houve um aumento das despesas, que o que foi definido anteriormente, hoje não corresponde. Como, por exemplo, tratamentos médicos também, né, Zedu? Outras coisas que acontecem ao longo do crescimento dessa criança? Sim, por isso a gente não pode ter um valor fixo para sempre. Por isso a gente não pode colocar um valor que vai ser para o resto da vida. Fernanda, um bebê, ele precisa basicamente de vacina, fralda, leite materno e pomada, né? Então você vai ter o valor dos alimentos. Se a gente for calcular nos valores dos alimentos nisso aí, vai ficar lá embaixo, né? Verdade. Vai ficar lá embaixo. Agora, a criança vai crescendo, começa a andar, precisa mudar o guarda-roupa, então, na fase de crescimento é o terror. Porque a criança usa uma roupa hoje, amanhã ela já não cabe, não é assim? Aparelho ortodôntico. Aparelho ortodôntico, nem me fale nisso. Nossa, Fê, passou um filme aqui, hein? Passou um filme aqui. E eu tenho 5, hein, Fernanda? Olha, hein? Meu Deus! São 5. 5 escolas, 5 aparelhos, óculos e tudo mais. Óculos, bem lembrado.
Acontece, a criança entra na escolinha, começa a ler, e aí começa a ter aquele desempenho que não é lá essas coisas, o pai não sabe o que que é, a mãe não sabe o que que é, de repente descobre, a criança não está conseguindo prestar atenção na aula porque não enxerga o quadro, não é assim? Aí vai lá para o óculos, e óculos com criança, ou você compra daqueles que são indestrutíveis, caríssimos, ou você vai correr o risco de ficar trocando de óculos sempre, né? E vai trocar por quê? Porque a criança vai crescendo, o óculos vai ficando apertado, ou porque quebra mesmo, porque a criança não para. Então, e essas coisinhas que inicialmente não são calculadas, logo que você faz a fixação, você, a partir do momento que passa a ter aquelas necessidades, você passa a ter o direito de pleitear uma revisão dessa pensão. Agora, presta atenção, em justiça nada é automático, tudo tem que ser requerido, e mais... Tem aquela máxima que a gente usa sempre, né? Para os juízes, o que não está nos autos do processo simplesmente não existe. Ou seja, você tem que produzir a prova de que houve uma variação da necessidade ou uma variação da possibilidade. E essas variações, vamos lembrar sempre também, podem indicar uma necessidade de aumento do valor da pensão alimentícia ou diminuição do valor da pensão alimentícia, e em alguns casos, Fernanda, até do que a gente chama de exoneração. Vamos imaginar a seguinte situação: o adolescente vira adulto, né, vira jovem, completa 18 anos e logo passa num concurso, se coloca no mercado de trabalho, deixa de precisar, deixa de necessitar do auxílio de alguém para se manter, consegue ter um bom salário. Nesse caso, também tem que se promover a exoneração dos alimentos, ou seja, extinguir aquela obrigação inicialmente fixada. Perfeito. E essas decisões, elas são rápidas, Edu? Essa correção, ela acontece, né? É rápido no nosso Poder Judiciário, é até meio assim, né? A gente não pode dizer. Mas em comparação com outras situações, elas têm até uma prioridade, vamos dizer assim, né? Mas a gente não pode dizer, não podemos iludir nossos ouvintes dizendo que as decisões judiciais são tomadas rapidamente. Não são, o tempo do processo não é o tempo da vida. E aí a gente tem que ter muita atenção a isso e sempre buscar, não quando a situação se tornou insuportável, mas quando você percebe a alteração, você já tem que tomar as providências para que dê tempo de você suportar o tempo do processo. É isso. Não é o tempo da fome, né? Eu acho que você já falou isso outras vezes com a gente, né? O Betinho, né, aquele sociólogo muito importante da nossa história, o Betinho, ele dizia: quem tem fome tem pressa. Infelizmente, a gente não pode contar com a mesma velocidade do judiciário que a fome, do que a necessidade efetiva, prática, real das pessoas. O tempo do processo não é o tempo da vida. E a gente tem que saber lidar com isso e, às vezes, se antecipar a alguns movimentos e ter um planejamento de vida, inclusive para isso, para suportar essa dor da demora do processo judicial. É isso, mas a revisão é possível. É possível, é possível. Funciona, tá? Funciona mesmo. Perfeito. Edu, boa semana para você, hein? Para todos nós e para os nossos ouvintes também. Até segunda que vem. Se Deus assim nos permitir.